Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à leitura da obra O Fenômeno UFO, hoje eu gostaria de apresentar o seguinte título para vocês: Desafiando os Extraterrestres. O fermento cultural nessa escala garantia a presença de muito trabalho criativo, além de grande ilusão e fraude deliberada. O próprio cenário UFO não estava livre de tais problemas. Algumas das ilusões e das fraudes já foram mencionadas, mas o trabalho criativo também merece atenção. Afastando-se do impasse entre as hipóteses extraterrestre nula, vários ufólogos inovadores começaram a fazer perguntas sérias a respeito das suposições básicas subjacentes às tentativas de encontrar um sentido para o fenômeno. Os mais influentes desses ufólogos da nova era, Jacques Vallée e John Keel, argumentavam que os UFOs não podiam ser forçados em categorias pré-determinadas por todos os lados desde 1947. As obras desses dois autores não podiam ser diferentes. Vallée, um bem-sucedido cientista da computação, que trabalhara com J. Allen Hynek por muitos anos, oferecia uma série de análises incisivas do fenômeno, deixando claro que as velhas pressuposições não se justificavam mais. Seu livro Passaporte para a Magônia mostrava que os avistamentos de UFOs não podiam ser separados dos relatos de aparições e de seres espirituais no passado. Já o mais perturbador, Messengers of Deception, se afasta ainda mais do cenário ufológico convencional, associando os avistamentos de UFOs a movimentos religiosos alternativos e inteligência militar, além de propor que os UFOs podiam ser usados e até fabricados com o intuito de moldar a opinião pública por parte do governo, de sociedades secretas afiliadas com o culto ou de alguma espécie totalmente não humana. Keel, jornalista veterano e autor e ex-autor de Pulp, que escrevia sobre qualquer esquisitice desde a Guerra da Coreia, Guerra na Coreia, apresentava as mesmas visões desafiadoras, ainda que de uma maneira diferente. Seu melhor livro, The Mothman Prophecies, deixava a análise para trás e jogava o leitor em um atormentador caminho até o coração negro do fenômeno UFO, misturando tudo com elementos do folclore, experiências alucinatórias e dimensões paranormais que a maioria dos ufólogos convencionais excluía de seus relatórios. Descrevendo os eventos estranhos que antecederam a queda da Ponte Silver em Point Pleasant, West Virginia, eventos estes que incluíam o avistamento de UFOs, homens de preto e uma criatura alada esquisita que a imprensa batizou de Mothman, ou Homem-Mariposa, que o mostrava que a categoria pura e simples de visitantes do espaço já não servia para o fenômeno que a própria categoria alegava explicar. Keel argumenta que o fenômeno UFO e muitas outras ocorrências estranhas eram manifestações de um superespectro, um nível de realidade fora do mundo da experiência humana comum. Muitos pesquisadores de UFOs permaneceram fiéis à hipótese extraterrestre e rejeitavam a nova hipótese ultraterrestre, palavra usada por Keel, geralmente com discussões inflamadas. Mesmo assim, Keel, Vallée e outros escritores que adotavam a mesma abordagem encontraram um público ávido por suas ideias em meio a uma geração mais jovem de entusiastas de ufologia e do público em geral. Poucas eras recentes tiveram um desejo tão ardente de sortilégios e a hipótese ultraterrestre, com todas as suas implicações de realidades desconhecidas e forças paranormais, satisfazia esse desejo mais plenamente do que a hipótese extraterrestre. Para a geração Guerra nas Estrelas dos anos de 1970, que cresceu com astronautas no noticiário da noite e ficção científica nas aulas de inglês do colégio, a ideia de espaçonaves atravessando os céus já não era mais excitante.
Por algum tempo, a nova era parecia capaz de varrer tudo à sua frente e redefinir todo o fenômeno UFO como um único elemento inserido em um padrão muito mais amplo de realidades alternativas. No fim dos anos de 1980, porém, a hipótese extraterrestre ressurgiu triunfante. Muitos fatores contribuíram para essa reversão, mas um dos mais importantes era também um dos mais irônicos: o apetite por sortilégios que inspirara tantos pensamentos inovadores nos anos de 1970 gerou sua própria nêmesis na forma de um movimento de oposição que lembrava muito o próprio movimento ufológico. O momento decisivo nessa reviravolta foi o nascimento do Comitê de Investigação Científica de Fenômenos Paranormais, CISCOP, em 1976. O CISCOP foi criado por Carl Kurtz, professor de filosofia da Universidade Estadual de Nova York, em Buffalo, e figura de destaque na Associação Humanista Norte-Americana. No ano anterior, Kurtz reagiu à crescente popularidade das crenças no ocultismo, ajudando a formular um manifesto intitulado Objeções à Astrologia, com as assinaturas de 186 proeminentes cientistas e estudiosos, e lançado na mídia. Animado com a reação, Kurtz providenciou uma conferência especial da Associação Humanista Norte-Americana em 30 de abril e 1º de maio de 1976, para lançar uma nova organização cujo objetivo era se opor ao ocultismo e a outros modos de pensar não científicos. O CISCOP, resultado dessa iniciativa, conseguiu atrair os principais críticos norte-americanos de ocultismo para a psicologia e assuntos semelhantes, tão apreciados pela cultura alternativa da época, desde os cientistas Carl Sagan e Marcelo Truzzi, ao autor de ficção científica Isaac Asimov, bem como o mágico de espetáculos James The Amazing Randi. O detrator dos UFOs, Philip Klass, também foi um dos membros fundadores. O mais importante foi seu sucesso em atrair um número maior de seguidores entre pessoas fora do mundo acadêmico e da mídia, um gesto que garantiu uma fonte de verbas por meio de taxas de afiliação e uma rede de investigadores amadores que aplicavam o sistema de crenças do CISCOP aos relatos de fenômenos inexplicáveis em suas respectivas áreas. Se parece a descrição de um grupo de pesquisa ufológica, deve parecer mesmo. Em grande parte, o CISCOP evoluiu em uma reprodução idêntica dos grupos ufológicos aos quais eles se opunham com tanta veemência. Assim como esses grupos, a afiliação logo se concentrou em um núcleo de figuras públicas ávidas pela atenção da mídia, um grupo maior de investigadores que nem sempre tinham a qualificação profissional para apoiar suas alegações de especialidade, uma base ampla de membros comuns que pagavam as taxas, recebiam os boletins e divulgavam as ideias da organização entre seus círculos sociais. Como os grupos de estudo ufológico, o CISCOP também aplicava uma estratégia centrada em investigar relatos de fenômenos estranhos e divulgar os resultados dessas investigações quando elas sustentavam os fins da organização. Nesse sentido, detratores como Philip Klass e James Oberg se tornaram parte do movimento ufológico tanto quanto seus opositores e usavam essencialmente as mesmas estratégias que os partidários do contato extraterrestre para promover seus pontos de vista e rechaçar as alternativas. Os primeiros anos da história do CISCOP foram marcados por disputas internas girando em torno dos objetivos da organização e suas relações às vezes problemáticas com questões de fato. Marcelo Truzzi, um dos membros fundadores, saiu pouco depois de um ano, acusando Kurtz e outros membros da organização de um pseudo-ceticismo que punha a defesa de crenças científicas da época acima da análise objetiva das evidências. O ano de 1978 viu outra explosão quando o membro do comitê executivo do CISCOP, Dennis Rawlings,
ressaltou que um estudo feito pela Organização do Efeito de Marte, um fenômeno que dava certo apoio à astrologia, manipular os dados para obter o resultado negativo desejado. Pouco tempo depois, por meio de uma série de eventos que continham até hoje controvertidos, Rollins foi tirado do comitê executivo e se demitiu, ou foi demitido pelo grupo. A culminação dessas brigas foi a transformação completa do Ciscope em um grupo de defesa de certas crenças aceitáveis quanto a eventos aparentemente paranormais, mais uma vez assemelhando-se às organizações de pesquisa ufológica. Essas ironias completaram o círculo nos anos seguintes, à medida que um movimento em grande parte inspirado no Ciscope, adotando a retórica irada e o escárnio que permeava as publicações do Ciscope, tornou-se uma fonte involuntária de apoio aos defensores da hipótese extraterrestre e muitas outras visões alternativas do mundo. A partir do fim dos anos de 1970, qualquer pessoa nos Estados Unidos que relatasse o avistamento de um UFO podia contar com o surgimento do cético da vizinhança, que acusava as testemunhas de desonestidade e ignorância total, e apresentava explicações para o avistamento que geravam mais perguntas que respostas. As mesmas testemunhas também podiam contar, por outro lado, com a chegada de um ufólogo local que as tratava com cortesia, levava suas histórias a sério e os colocava em determinada perspectiva. A hipótese extraterrestre, que analisava o avistamento no contexto de crenças altamente populares. Não nos deve surpreender que a aproximação encorajadora dos ufólogos ajudasse a estimular a crença na hipótese extraterrestre, assim como a arrogância e hostilidade de tantos auto-intitulados céticos fechasse a mente de muitas pessoas à possibilidade de haver explicações menos exóticas para os avistamentos de UFOs. Então, pessoal, essa foi a leitura de hoje. Eu agradeço então pela atenção de todos e até breve.